Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui contar alguns dos principais bastidores do clube neste momento de tensão. São relatos valiosos que eu acho que o torcedor precisa ficar sabendo sobre como é que está o ambiente de quem está muito perto das coisas acontecendo. Esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer restrição que tu tenha em carro, moto, ônibus ou caminhão. Se tu precisa pagar IPVA, é do jogo, a gente não tem como escapar, tu pode ter o auxílio da Zapay. Na descrição, no primeiro comentário, tu vai ter o link personalizado do JB. Baixa o app para fazer a consulta pela placa, tu não vai pagar nada, apenas se tu tiver que pagar o IPVA, aí tu parcela em 12 vezes. Bom, o ano tá acabando, é novembro, tu ainda não pagou, evita um risco de multa, guincho, pátio do Detran, tem um risco danado disso. Imagina numa blitz, teu coração dispara, só isso já não é recomendado, né? Tu ficar apavorado ver os caras lá. Mais do que isso, o ano que vem tem, né? Tá batendo na porta, tem que pagar de novo. Então assim, se quiser, baixa a Zapay na descrição no primeiro comentário. Tem até meu código promocional, tá? Que te dá desconto de 20% nas taxas desse pagamento. Bora pro vídeo. Gente, vamos lá. A primeira informação é que Bryan Aguirre foi demitido não, né? Ele foi substituído aos 16 minutos de partida por tudo que aconteceu. O cara teve um erro grotesco no jogo, todo mundo viu, ele tentou meter uma janelinha no camarada. Só que ele saiu chorando, e chorando muito. Quando ele foi substituído, chegou na casa-mata, né? No banco de reservas. 2 jogadores apenas foram lhe consolar. Apenas 2 jogadores. O primeiro, o Alan Benítez, que é um paraguaio que chegou há pouco tempo do Inter, na verdade chegou há pouco tempo do Inter, mas que todo mundo sempre falou que tinha perfil de liderança. Ele foi lá, logo que ele chegou, ele abraçou. Depois, nós flagramos o Borré, e ele foi o segundo jogador que abraçou o Aguirre, conversou com ele, ficou no banco de reservas falando coisas no pé do ouvido dele, tentando consolar, tentando ajudar. O Aguirre estava chorando muito. Ele sabe que fez pocheca. Ele sabe que entregou um gol e depois abriu o caminho para a goleada do Inter acontecer. Isso, gente, nós estamos falando no primeiro tempo, ainda sem chuva, ainda sem goleada e ainda sem toda a situação. Mas esse é um primeiro retrato de que, cara, não há uma união de fato, como se espera, como se imagina dos jogadores do Internacional. O Aguirre estava ali num momento psicológico abalado e apenas 2 jogadores foram conversar com ele. O Borré, beleza, faz parte das lideranças, é um jogador do Inter que todo mundo tem protagonismo, sabe que tem protagonismo. Agora, o Benítez jogou há pouco, mal jogou e tudo mais. Não tem um grande líder no vestiário que possa ajudar quando o cara faz uma pocheca no trabalho dele que tu precisa ir lá e acalmar. Esse é só um primeiro ponto que nós vamos colocar aqui. A outra questão é já depois da goleada, já depois de tudo o que aconteceu. Após as entrevistas coletivas, os jogadores estavam no vestiário e tiveram que jantar. Por que se fez isso? Porque o Internacional viaja já há um bom tempo em voos fretados e automaticamente sai do estádio direto para o aeroporto e do aeroporto pega o voo de volta para Porto Alegre, com o máximo conforto, aeronave maravilhosa e tudo mais. Após essas entrevistas, o grupo de jogadores vai jantar. E ali sempre se serve, às vezes é até pizza, tá? Às vezes vem pizza com Coca-Cola pros caras, porque é o que dá pra fazer rapidamente e tudo mais, e o cara se alimenta do jeito que dá. Mas normalmente tem um pratinho feito com macarrão, às vezes com arroz, feijão, carne, bife e tudo mais, tá? Uma marmitinha normal como você come aí no seu dia a dia também, os jogadores fazem isso. Só que detalhe, dentro do vestiário estavam jogadores, membros da comissão técnica e da diretoria. Quando duas pessoas saem rapidamente, Ramon Dias e Emiliano, e vão direto para o ônibus. Passa um tempo, o Emiliano volta e fica no vestiário. Mas o Ramon Dias não volta mais. E o chefe dos jogadores do Internacional, depois de uma goleada por 5-1 sofrida pelo Inter com seus jogadores, é verdade, tomando banho e jantando no vestiário, ele foi lá e se mandou. Ele não ficou lá dentro. Ah, mas JB, não é isso ou não é este o problema. O fato do Ramon Dias sair e ficar isolado num ônibus é relevante, sim. Ele sequer estava com seus jogadores, ele sequer estava com os atletas. Ah, mas os caras estavam em outro momento, não tinha mais muito o que fazer, o jogo já tinha acabado. É meio que simbólica esta visualização que nós estamos tendo de
cara, parece que tá todo mundo um tanto quanto distante um dos outros. Vê um vídeo que eu falei antes da partida contra o Vasco, já com bastidores que vazavam direto da concentração do Inter, dos repórteres que estavam lá dizendo, olha, os caras aqui estão nos falando isso, e eu trouxe essa informação. Um outro detalhe é que o Ramon Dias ficou sozinho por alguns minutos, mas poucos minutos depois passou um jogador, Carboneiro, e só ele. O restante do elenco veio meia hora depois. Não foi assim, passou o Carboneiro, aí passou, sei lá, o Rocher, passou o Borré, passou um outro jogador. Não. Passou o Carboneiro, passou o Ramon e o Emiliano. O Emiliano volta, fica o Ramon. E aí depois passa só o Carboneiro. Só que só o Carboneiro e ele fica lá por meia hora sozinho, ele e o Ramon Dias, ele numa poltrona, o Ramon na outra, e o elenco demora um tempão para sair. Sabe por que eu tô falando isso? Porque todas as informações que nós temos dão conta de que o Carboneiro tem um distanciamento do vestiário. Ele teve uma briga no jogo contra o Palmeiras com o Mercado e desde então ele não tem aderência ao vestiário do Internacional. Existem divisões no vestiário do Inter, principalmente com este jogador. E o fato dele se alimentar voando, ele deve ter comido assim, ele engoliu a comida se é que comeu. Engoliu a comida, passou e meia hora depois é que todo mundo tinha jantado, é que os caras, todos os outros jogadores passaram em conjunto. E até uma estratégia para tentar fugir da imprensa, mas passaram em conjunto. Só que aí perceba, o Carboneiro sequer estava junto com os demais. Há um distanciamento, a gente está tentando passar isso para a torcida. Sobre essa questão de entrevistas, só 2 jogadores conversaram com a imprensa, e isso é meio estratégico. O primeiro foi o Alan Patrick, que falou na beira do gramado para a televisão, a detentora, alguém tem que falar, o Alan Patrick, o capitão, ele foi lá. Depois ele não quis dar entrevistas porque só o Vitão falaria, e aí o Vitão fala e todo mundo passa atrás, embora boa parte já tivesse passado ali e o Alan Patrick não quis falar. Na saída, ele disse, o repórter perguntou, vocês estão preocupados com o rebaixamento? Ele falou, não, a gente tem que ser realistas, mas a gente depende só da gente mesmo. Depende, tem o jogo do Mirassol e do Vitória, tudo bem. Mas ele falou, olha, tem que estar confiante que vamos salvar, essa é a situação atual, é delicada, incomoda, mas tem que encarar de frente, de cabeça erguida, tem que ser homem, só depende do Inter e nós vamos lutar até o final. Palavras meio normais, assim, clássicas nesse momento, um discurso quase que óbvio do Alan Patrick. O Vitão deu uma resposta. Todo mundo pediu para ele falar, ele para, os outros jogadores passaram, o Vitão foi o único que parou para os repórteres e numa resposta ele pediu sim para dar um recado para o torcedor. E na sua resposta ele fala o seguinte, olha, o nosso recado é que nós não vamos cair não. Nós não vamos cair. Frase do Vitão. Não vamos cair. Aí ele falou, porque na fase boa e na fase ruim nós estamos aqui de peito aberto. Tá bom. E ele fala, no final, na última frase, ele fala assim, ser Inter é pra quem acredita. Ser Inter, segundo ele, é pra quem acredita. E eles, jogadores, têm que ser os primeiros a acreditar. Não vão cair porque nós vamos jogar até a vida, segundo o Vitão. Tá aí, é uma promessa do Vitão. Mas ser Inter é pra quem acredita, segundo ele, pedindo pro torcedor do Inter acreditar. Só que todo o restante que eu te contei é um bastidor extremamente preocupante do Colorado. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.